Muitas pessoas, às vezes, me perguntam, né, o que que você faz, o que que você trabalha. Eu me pego, muitas vezes, não conseguindo explicar. Então, acho que essa série de vídeos, essa série de assuntos com mais profundidade também vão servir para ajudar a explicar o que que é meu trabalho, o que que é minha atividade e o porquê que outras pessoas também podem fazer a mesma coisa que eu faço. Então, o primeiro item aqui, o primeiro item que eu trouxe, o primeiro fato importante sobre essa carreira que eu trouxe, é sobre a rotina. E a rotina é algo que pode ser, de novo, né, dependendo do ponto de vista, pode ser bom ou pode ser ruim. E aí, a carreira do executivo de contas, que cuida de benefícios de saúde, é uma rotina, é uma carreira que tem uma rotina dinâmica. Quando eu falo dinâmica, ela é dinâmica em vários aspectos. Primeiro, do ponto de vista de movimento, o executivo de contas tem como premissa a visitação em clientes. Então, a rotina do executivo de contas, ela se divide em parte do tempo em atividades administrativas, em parte do tempo em atividades externas. Então, parte da sua agenda, do seu compromisso enquanto profissional, é estar presente com os clientes. Então, o executivo de contas ele tem uma agenda que geralmente ele cumpre. E essa agenda é uma agenda onde ele geralmente se programa, onde ele geralmente se planeja. Então não é simplesmente amanhã você tem que sair daqui correndo e ir para algum lugar. Não, como você já tem uma carteira de clientes, você tem uma base de clientes sob sua responsabilidade, você já tem um planejamento prévio de uma rota que você vai seguir ou de uma determinada logística que você vai seguir na sua carreira, o que torna a sua atividade dinâmica, porque você não fica preso e restrito apenas em atividades de escritório, atividades administrativas. Você tem uma parte da sua jornada de trabalho externa. E, de novo, né, eu sou suspeito para falar porque eu gosto do que eu faço e eu particularmente, não sei você, acredito que sim, goste também de ter essa mescla de atividades que são internas, administrativas, com atividades que são externas, que dá aquela sensação de liberdade, aquela sensação de você, de repente, estar vendo o fim da tarde, o pôr do sol na rua e não dentro de um escritório preso simplesmente vendo pela janela, ou tendo a oportunidade, muitas vezes, ainda falando do dinamismo, que eu acho que é um dos pontos mais legais dentro da carreira, né, que é a questão dessa dinâmica de visita, essa questão externa, é com relação a conhecer lugares novos. Então você, a depender da área que você vai trabalhar, a depender do segmento que você vai atender em termos de logística, você atende determinada região e você às vezes conhece lugares, conhece pessoas novas, você conhece culturas novas de cidades, de estados, porque às vezes o executivo de contas pode atender eventualmente uma abrangência maior e aí ele conhecer estados diferentes. Então você tem a possibilidade de conhecer pessoas novas, lugares novos, ter acesso a informações que muitas vezes na sua vida só dentro de um escritório você não teria. E a carreira externa te traz essa possibilidade, a carreira externa te traz essa possibilidade de vivenciar coisas diferentes. Então, para quem gosta de ter um perfil de trabalho dinâmico, dinâmico que eu falo é aquela coisa que não é só parada, né? Dinâmico no sentido de que você, por mais que você tenha uma rotina e um planejamento de trabalho, parte dele envolve atividades que te deixam mais livre. Em algumas empresas é comum, inclusive o executivo de contas emendar, a depender do caso, pontes de feriado, porque às vezes está viajando e compensa. Em alguns outros casos, tem uma flexibilidade muito grande com relação ao horário, porque justamente em caso ou outro vai ter que viajar um pouco mais cedo e de repente compensa saindo mais cedo também. Essa flexibilidade profissional é um dos pontos que inclusive me chamava a atenção, essa questão de ter essa rotina livre, externa, fazendo com que você tenha a possibilidade de sentir que você não está preso numa gaiola, que você está preso simplesmente ali dentro de um cubículo, de um quadrado, como tinha o ditado, né, que fala que às vezes a gente está com cor de escritório, não toma sol, porque não fica na rua. A carreira te traz essa possibilidade, você tem a chance de vivenciar o externo. E o externo traz essas possibilidades, como eu disse, de conhecer gente nova, fazer coisa nova, estar em contato com constantes cenários que são diferentes do habitual de quem só fica no escritório.
você acaba tendo mais história para contar, porque você vivencia várias situações no seu dia a dia. Eu tenho certeza que se eu chamar alguém aqui para falar, alguém que tem rotina externa, sempre tem uma história para contar de alguém que conheceu, de um posto de gasolina que fica no meio do caminho e é passagem, que você sempre passa por lá e você acaba fazendo amizades, ou de pessoas que você cria vínculo, como eu tenho vínculos em outras cidades que eu não tinha hábito de visitar e criei através do trabalho e fiz amizades por conta disso e acaba criando esses laços de possibilidades porque o trabalho te permite uma rotina externa. Um dos primeiros pontos, assim, que é um fato importante e relevante que torna essa carreira atrativa é o dinamismo, o fato de você ter a possibilidade de ter uma profissão dinâmica, que você não fica preso e amarrado numa única coisa, naquela coisa específica. Você tem a possibilidade de viver coisas novas.